Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para refletir numa passagem aqui com todos nós, Mateus 6, 33 e 34, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós vivemos dias de grande turbulência sobre a face da terra. A Igreja do Senhor Jesus enfrenta grandes dificuldades. São dias trabalhosos, como disse o apóstolo São Paulo. Entretanto, nós como igreja precisamos priorizar as coisas que são de cima e não se preocupar demasiadamente com as coisas da terra. Lembrando que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então, pensando nessa linha de raciocínio, o Espírito Santo construiu uma reflexão na minha mente que eu quero compartilhar com vocês. E o tema é o perigo da preocupação excessiva. A expressão não vos inquieteis, que está no verso 34, a parte A, na NVI está escrito assim, na nova versão internacional: não vos preocupei com o dia de amanhã. Então, mediante esses embates, esses desafios que a Igreja do Senhor Jesus enfrenta, é comum a gente se preocupar, mas a gente tem que administrar essas preocupações. Por quê? Porque a preocupação excessiva, ela é perigosa e pode comprometer o meu relacionamento com Deus. Então, buscar primeiro o reino de Deus significa colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Significa investir na minha vida com Deus, no meu relacionamento com o Criador. É isso que significa. Ou seja, é procurar encher nossa mente com os desejos de Deus, os desígnios de Deus, os princípios de Deus. Pensando nisso, veio uma pergunta ao meu coração, que eu queria fazer para você. O que realmente importa para nós como igreja? Como igreja, o que é que realmente importa? É sabido de todos nós que se a gente não tomar cuidado, pessoas, objetos, objetivos pessoais e outras coisas podem travar batalhas tremendas na nossa mente para obter prioridade na nossa vida. Mas a nossa prioridade é o reino de Deus, a sua justiça. São as coisas do alto. Se eu não tomar cuidado, qualquer uma dessas coisas elencadas aqui pode rapidamente se tornar a coisa mais importante na minha vida. Tem muitas pessoas que trocou as coisas de cima pelas coisas de baixo. As coisas de cima perdeu o valor. A inversão de valores é grande hoje. A perseverança pelas coisas do alto, a batalha que ela travada para honrar as coisas do alto. Hoje muitos não querem pagar mais esse preço, mas graças a Deus que ainda existem os remanescentes. Como eu disse aqui, qualquer uma dessas coisas pode rapidamente se tornar a coisa mais importante para mim. Se eu não decidir dar a Deus o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Se eu não decidir, não fizer um propósito, não, eu vou buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, rapidinho essas coisas ocupam o meu coração, ocupam a minha mente. E neste contexto, Jesus está combatendo, esse contexto que eu li com os irmãos, Mateus 6, 33 e 34, Jesus está combatendo a preocupação, este mal que tem angustiado muitos dos seus servos. Nesse exato momento é possível que você que vai compartilhar conosco dessa reflexão esteja excessivamente preocupado com algo. Mas a Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã cuida do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Esse é o conselho de Deus. Então não são poucos os servos de Deus que sofrem com uma preocupação ao ponto de se tornar até uma crise de ansiedade. Olha o que está escrito no versículo 25 desse mesmo capítulo 6 que nós lemos na versão NVI. Olha o que Jesus disse: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olha só o que Jesus está ensinando aqui. Não se preocupe com as coisas
da terra excessivamente. Devido aos efeitos nocivos da preocupação, Jesus nos ensina a não se preocupar excessivamente a respeito das nossas necessidades, pois o nosso Pai é poderoso para suprir todas elas. Eu tenho grandes necessidades, você também tem grandes necessidades, mas o Pai que estás nos céus, assim como cuida dos pássaros, é o que Jesus fala no texto, assim como cuida dos lírios do campo, será que não vai cuidar de nós naquilo que nós precisamos? E eu queria traduzir para vocês a palavra preocupação. Quero abrir um parênteses aqui para traduzir ela. A palavra preocupação significa pré-ocupação. Ou seja, é ocupar a mente precipitadamente com algo que não aconteceu e talvez nunca venha a acontecer. Esse é o efeito da preocupação, é pré-ocupação. Eu vou ocupar minha mente com problemas futuros, com coisa que talvez nunca nem vai acontecer. E ainda que vier a acontecer por alguma questão, por alguma razão, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu pensei, Deus é poderoso de cuidar dos mínimos detalhes, porque Deus já está lá no amanhã. Deus já está lá. Amém? Então eu quero rapidinho aqui traçar aqui uma linha de raciocínio para a gente ver os danos, alguns danos gerados pela preocupação excessiva na vida da igreja. Primeiro, prejudica a nossa saúde física e emocional. Segundo, compromete a nossa produtividade em todas as áreas. Você já viu alguém preocupado excessivo produzindo 100%? Claro que não. Terceiro, afeta negativamente a maneira de tratar as pessoas. Uma pessoa preocupada demais, excessivamente, ela acaba ela acaba destilando nas pessoas as suas amarguras, as suas preocupações, os seus medos, os seus anseios. Quarta coisa, esse aqui tudo isso aí é preocupante, mas como igreja, essa quarta coisa aqui é demais. Ela reduz a nossa capacidade de confiar em Deus. Ou seja, a preocupação, ela gera incredulidade. Vocês lembram que os discípulos, quando estavam no barco para atravessar para o outro lado do mar da Galiléia, Jesus estava dormindo na popa? Vocês lembram que os discípulos ficaram apavorados e Pedro foi até Jesus e disse: Senhor, Senhor, não se te dá que morramos, não se te dá que pereçamos. Jesus levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar e disse para eles: por que vocês sois tão tímidos? Ainda não têm de fé? Estavam desesperados, porque estavam preocupados com aquele tempo. Eles se esqueceram quem estava no barco. Ter Jesus no barco não significa que nós não enfrentaremos problema. Não significa que não enfrentaremos desafio, que não enfrentaremos grandes tempestades, mas ter a presença de Jesus é o suficiente e faz toda a diferença, pode ter certeza disso. Então a quarta coisa aqui, que é nocivo para a nossa vida, é que reduz a nossa capacidade de confiar em Deus. A preocupação gera incredulidade, gera dúvida. E é isso que nós temos visto ao longo dos anos, dentro do nosso exercício pastoral, e até mesmo na nossa vida, com os problemas que aparecem, é realmente isso. A preocupação, ela tira a nossa fé, ela tira a nossa esperança. Quantos efeitos nocivos a preocupação excessiva tem trazido para a igreja ao longo dos anos. Agora eu queria mostrar uma diferença aqui. Existe uma grande diferença entre a preocupação e o interesse de melhorar. Eu vou repetir de novo. Há uma grande diferença entre a preocupação e o interesse de melhorar. Qual é a diferença, pastor? A preocupação paralisa. E o interesse de melhorar nos leva a ações, nos leva à atitude. Então eu preciso saber separar isso. Eu preciso saber separar. Preocupação excessiva não é interesse de melhorar, são coisas distintas.
A preocupação excessiva me neutraliza, me paralisa, me bloqueia. Lembra, volta a falar de Pedro e de Jesus. Na segunda tempestade que Jesus acalmou os ventos, Jesus veio andando sobre o mar, Pedro disse para ele, é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse, vem, Pedro começou a andar. Quando ele olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, ele ficou preocupado, ele ficou com medo, porque ele estava andando sobre as águas, e ele começou a afundar. Ou seja, a preocupação gerando medo leva a gente para as profundezas, para a angústia, para o abismo. E aí Jesus, ele disse, Senhor, socorre-me. O Senhor Jesus estendeu a mão, levantou ele, ele voltou para o barco e a tempestade se acalmou. Então, é possível que muitas coisas aconteçam para tentar fazer com que a gente viva excessivamente preocupado. Observamos o verso 34 ainda. Diz assim, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Ou seja, o amanhã cuida do amanhã. Basta a cada dia o seu mal, ou seja, a preocupação, ela leva a igreja a acreditar que Deus não está no amanhã. É interessante que Deus conhece o fim desde o começo. Deus já está lá no amanhã. Agora, outra coisa interessante é o seguinte, planejar para o amanhã é usar bem o tempo. Mas preocupar-se excessivamente a respeito do amanhã é desperdiçar tempo. É desperdiçar tempo. Às vezes é difícil identificar a diferença, mas são coisas distintas. Planejar cuidadosamente e pensar antecipadamente a respeito dos objetivos, das etapas e dos riscos é louvável. Quando se faz confiando em Deus e na sua orientação. Quando bem feito, o planejamento pode ajudar a aliviar muitas preocupações. Em contrapartida, quando nos preocupamos exageradamente, somos consumidos pelo medo. E a nossa confiança em Deus começa a vacilar. É o que eu disse, gera incredulidade. A preocupação excessiva gera incredulidade. Por quê? Porque a preocupação é porque eu não estou vendo as coisas acontecerem do jeito que eu queria. Mas isso não é caminhar pela fé. Caminhar pela fé é crer no que não se vê. Eu coloquei uma reflexão esses dias no status, um vídeo rapidinho, falando sobre isso. Biblicamente falando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Ou seja, é Hebreus 11:1. A fé não é um firme sentimento. Logo eu entendo, eu não sou guiado pelo que eu sinto. A fé não é embasada no que eu vejo, nem no que eu toco. Então a fé não é embasada no que eu sinto, nem no que eu vejo, nem no que eu toco. A fé é crer no invisível e conquistar o impossível. E eu sei que diante dos grandes desafios que a igreja enfrenta, e cada um sabe o porte, o nível, a profundidade do seu desafio, a tendência é a gente querer se preocupar mesmo. Só que a preocupação excessiva, ao invés de ajudar, ela acaba se tornando uma ferramenta das trevas. Porque aí começam os questionamentos, as murmurações, e acaba nos afastando do altar de Deus, acaba esfriando o nosso relacionamento com Deus, gerando desesperança, gerando descrença. Então isso é perigoso. As preocupações excessivas, elas são tão poderosas, quando não são administradas, que pode interferir o nosso relacionamento com Deus, levando a um esfriamento espiritual, ou seja, levando a uma apostasia. Uma pessoa que é muito preocupada excessivamente com as coisas de baixo, e se preocupa com amanhã, daqui um mês está se preocupando, 10 anos está se preocupando, e vai esfriar o relacionamento dela com Deus. Então nós não devemos, como igreja, permitir que as preocupações excessivamente sobre o amanhã afete o nosso relacionamento com Deus hoje. Nós não podemos. Nós temos que saber administrar essas coisas. É difícil? É claro que é, porque nós somos emotivos, nós temos sentimentos,
Só que nós precisamos gerir debaixo da graça de Deus. E é claro que existem situações que são formadas que é só a graça de Deus mesmo. É como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Tá certo? Alguém já nos ensinou que depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade, que é preocupação, é excesso de futuro. Ou seja, eu já estou preocupado com aquilo que eu nem sei se eu vou viver. Eu nem sei se vai acontecer. Então a preocupação é isso. É ocupar nossa mente antecipadamente com algo que nem vai, que não aconteceu e pode talvez nem acontecer. Porque os maiores fantasmas são criados na nossa mente. Os maiores medos são criados na nossa mente. A nossa mente é fértil. A gente imagina um monte de coisa, pensa um monte de coisa. Tá certo? Então a gente acaba se preocupando excessivamente. Então eu vou recapitular isso aqui. Ó. Alguém já nos ensinou que depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade, que é preocupação excessiva, é excesso de futuro. Eu fecho o parênteses aqui. Tá bom? 7 razões para nós, como igreja, não se preocuparmos excessivamente. Recapitulando, 7 razões para nós, como igreja, não se preocuparmos excessivamente. Primeiro, o mesmo Deus que criou a vida em nós merece que nós confiamos a Ele os detalhes da mesma. Ou seja, o Deus que me criou, o Deus que me formou, o Deus que me dá o ar que eu respiro todo dia, Ele merece a nossa confiança. Porque o Deus que nos deu a vida, Ele vai cuidar dos detalhes dela. Olha o que está escrito no verso 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Segunda razão para a gente não se preocupar excessivamente como igreja do Senhor Jesus. Preocupar-se a respeito do futuro atrapalha os nossos esforços do presente. Olha o verso 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cega, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Terceira razão para a igreja não se preocupar excessivamente. Preocupar-se excessivamente é mais prejudicial do que útil. Ou seja, é mais tóxico, prejudica mais, embaraça mais, esfria mais o meu relacionamento com Deus. Verso 27. E qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está dizendo, a preocupação de vocês pode mudar alguma coisa? Vai mudar, vai acrescentar um côvado, 45 centímetros, na sua estatura, no seu tamanho? Vai melhorar alguma coisa? Vai ser útil em alguma coisa? Então a preocupação excessiva, ela vem mais para absorver o que nós temos do que para acrescentar. Ela vem mais para extrair o pouco que a gente tem do que acrescentar alguma coisa. Tá certo? Outra razão para a gente não se preocupar demasiadamente como igreja. Deus jamais irá ignorar aquele que se colocou na dependência dele. E como tudo que eu falei aqui, isso aqui é muito forte. Vou repetir essa razão. É a quinta razão. Aliás, é a quarta razão, perdão. Deus jamais irá ignorar aqueles que se colocou na dependência dele. Você acha que Deus vai virar as costas para quem está vivendo na dependência dele, igual os pássaros, igual as aves do céu, igual a fauna e a flora que depende de Deus, da chuva de Deus, da garoa de Deus, do orvalho de Deus? Olha o que está no verso 28 ao 30, falando sobre isso, tá? Quanto ao vosso vestiário, por que andais solícitos?
Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Em outras palavras, Deus jamais vai virar as costas, vai ignorar aquele que se colocou na total dependência dele. Quinta razão agora, preocupar-se mostra uma grande falta de fé em Deus e um raso entendimento a respeito dele. A preocupação excessiva mostra, revela uma grande incredulidade, uma grande falta de fé em Deus e um raso entendimento a respeito de Deus. Um conhecimento muito raso. Olha o que está no verso 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos ou preocupados, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Quando Jesus está falando de todas essas coisas, os gentios procuram. Os gentios são aqueles que não têm fé em Deus e são aqueles que têm um conhecimento raso a respeito de Deus. É aqueles que não entendem as coisas de Deus. É aqueles que não compreendem o agir de Deus. Que Deus tem as suas formas de trabalhar, o seu modo de trabalhar, o seu tempo para trabalhar e as suas pessoas para ele usar. Então isso aí é característica de gentios. Então eu vou recapitular isso aqui. Tá? Isso aqui eu vou recapitular. A quinta razão. Se preocupar excessivamente mostra uma grande falta de fé e um raso entendimento da grandeza de Deus. Sexta razão para a gente não se preocupar excessivamente como igreja. A preocupação nos afastará dos verdadeiros propósitos de Deus. Ou seja, vai nos distanciar do centro da vontade de Deus. Vai nos desalinhar do centro da vontade de Deus. Qual é o verso que tem como base? Verso 33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus, em outras palavras, traduzindo, contextualizando, ele está dizendo, se alinha com o centro da vontade de Deus, busca a vontade de Deus, viva os propósitos de Deus, os projetos de Deus, que todas as coisas eu irei acrescentar. Que todas as coisas, que está no contexto. Que representa as necessidades humanas aqui na Terra, que representa as necessidades básicas na Terra, o comer, o beber e o vestir. Essas necessidades básicas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se preocupe em viver para Deus, em se relacionar com Deus, que as necessidades básicas de vocês na Terra é comigo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Tá certo? Sétima e última razão para a gente pôr um ponto final aqui nessa reflexão. Viver um dia por vez, nos impede que sejamos consumidos pela preocupação excessiva, verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Viver um dia de cada vez nos impede que sejamos consumidos pela preocupação. É interessante. Esses dias nossa pastora Selma estava falando sobre isso. É interessante como uma pessoa, quando ela tem uma enfermidade crônica, quando ela não sabe que tem enfermidade crônica, ela continua fazendo todas as atividades dela do cotidiano. Quando ela é diagnosticada com algo, é uma coisa crônica, grave, se ela se entregar aqui na mente e começar a se preocupar, ela morre mais rápido. Ela morre mais rápido. Por quê? Porque tudo começa na mente. A morte começa na mente, a pessoa começa a ir se entregando. Nossa, eu não tenho mais vida. Nossa, eu vou morrer rápido. Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho cura. Entretanto, toda a vitória também começa na mente. Em contrapartida, tem pessoas que descobrem
doenças crônicas, e ela não se entrega aqui na mente, ó. Ela continua lutando pela vida, guerreando pela vida e vivendo um dia de cada vez. Então, é interessante essa reflexão e como Jesus não podia revolucionar o mundo da sua época, trazendo esses ensinamentos que até hoje norteiam a nossa vida. Então você, como igreja, eu tenho um conselho para te dar. Cuidado com a preocupação excessiva. Tá certo? Ore e guarde o teu coração. A Bíblia diz, Salomão, em Provérbio 4:23, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é da onde procede as saídas da vida. Nós sabemos que coração na Bíblia é uma metáfora da mente. Guarda a tua mente, blinda a sua mente. Administre as preocupações. Se você está tendo dificuldade, faça um propósito de jejum, faça um propósito de oração. Se consagra, busque em Deus, fala, Deus, me dá estabilidade emocional para mim administrar isso. E eu quero ainda te deixar uma palavra. Tudo que acontece conosco, aqui nessa terra, pode até sair do nosso controle. Talvez você que vai ver esse vídeo comigo, você está preocupado com algo que está minando a sua alegria, está tirando a sua esperança. Isso pode até ter saído do teu controle, mas nunca saiu e nem sairá do controle do Senhor da igreja. Portanto, busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e deixa que Ele irá acrescentar todas as coisas que for necessário para a glória do nome dEle. Amém. Paz do Senhor Jesus, permita eu fazer uma oração por todos nós. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por esse momento de reflexão. Senhor, eu quero lhe pedir que aonde esse vídeo chegar, onde essa reflexão chegar, que o Senhor possa injetar ânimo, o Senhor possa renovar a fé, e o Senhor possa mostrar uma luz no fim do túnel, na vida do teu servo, da tua serva, para que eles possam compreender que o Senhor continua no controle, no comando de todas as coisas. Graças te damos pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. E se esse vídeo te abençoou, compartilha com mais alguém que precisa ouvir, tá? Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.